Bom dia, Brasil. Café com Poesia de hoje visita uma obra maravilhosa da cultura brasileira, que é o cordel Zumbi dos Palmares, de autoria de Vitor Alvinho Lubisomem. Lubisomem é meu confrade na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, é mestre capoeirista, contador de histórias, é professor contador de histórias, é sambista, compositor, cantor. Tem 2 CDs gravados e um dos quais concorreu ao Grêmio Latino. Esse cordel é importante porque muitas pessoas pensam que Zumbi veio da África nos famigerados navios negreiros, mas não. Zumbi nasceu no Brasil, é brasileiro, nasceu já no Quilombo, foi sequestrado pelos capitães do mato, ainda bebê, entregue a um padre para ser criado na cidade, e aos 15 anos ele fugiu da cidade, voltou ao Quilombo, onde mais tarde substituiria o rei Ganga Zumba e se transformaria no rei Zumbi dos Palmares. Eu vou declamar esse cordel maravilhoso para vocês. Há muitos anos atrás, no Brasil colonial, tudo era diferente do nosso tempo atual. O Brasil era colônia do Reino de Portugal. Nessa terra exuberante haviam antigamente muitas matas, belas florestas do que tem atualmente, mais índios, mais animais e rios de águas transparentes. Mas havia um costume daqueles tempos de então, uma coisa muito triste que era a escravidão, uma mancha irreparável na história da nação. Caravelas navegavam cruzando o oceano, trazendo no seu porão gente do povo africano, presos e acorrentados em um ato desumano. Esses nossos irmãos negros da África eram trazidos, chegando aqui no Brasil, nas feiras eram vendidos, para trabalhar sem salários, eles eram escolhidos. Nos portos de Pernambuco, do Rio e da Bahia, seres humanos vendidos iguais à mercadoria, é difícil acreditar, mas isso acontecia. A tristeza era tanta que muitos não suportavam os maltratos, os castigos, às vezes que apanhavam nas plantações e fazendas, nos locais que trabalhavam. Para fugir da escravidão e de todas as maldades, nos matos eles criavam pequenas comunidades que aos poucos iam crescendo, parecendo com cidades. E estas comunidades de quilombo são chamadas por escravos fugitivos, criadas e habitadas para viver em liberdade em terras abençoadas. Cerca de 60 escravos chegaram para ficar lá na Serra da Barrica, terra boa para morar. Havia muitas palmeiras que deram nome ao lugar. Palmares se situava onde fica hoje em dia o estado de Pernambuco, que era a capitania, e até as Alagoas o quilombo se estendia. Nesta terra tão bonita do Nordeste brasileiro, no quilombo dos Palmares, não havia cativeiro, e foi aí que nasceu nosso rei Zumbi Guerreiro. Zumbi era um bebê ainda recém-nascido. O quilombo dos Palmares um dia foi invadido pelos capitães do mato, atrás de negro fugido. Os quilombolas valentes na luta contra-atacaram, mas os capitães do mato o menino sequestraram, para a vila de Porto Calvo com cuidado o levaram. Para o padre Antônio Melo o menino foi levado, com o nome de Francisco, ele foi rebatizado, e o padre o criou com carinho e cuidado. Até que aos 15 anos da cidade se cansou, e durante a madrugada a janela ele pulou, embreou-se pelo mato e para o quilombo voltou. Pois a laudo do seu povo, Zumbi queria viver, pensava na escravidão, não conseguia entender, tinha o sonho e a esperança de algo poder fazer. Ganga Zumba era o rei e o quilombo liderava. Zumbi tornou-se guerreiro e a ele acompanhava nos trabalhos, nas missões, nas batalhas que travavam. O governo não gostava, queria
e queria acabar com o quilombo dos Palmares para poder continuar prendendo e escravizando sem ninguém atrapalhar. O quilombo dos Palmares era sempre invadido, mas o seu povo guerreiro, que vivia muito unido, cada vez ia ficando mais forte e mais protegido. Zumbi havia crescido e com o tempo assumiu o lugar de Ganga Zumba, a quem substituiu, tornou-se o rei maior tornou-se rei do maior quilombo desse Brasil. Zumbi nunca foi escravo, mas isso não lhe bastava. Liberdade para todos era o que ele almejava. Essa era a razão dessa vida que levava. O quilombo de Palmares, com Zumbi na liderança, representava aos escravos uma fonte de esperança para viver em liberdade uma vida de bonança. Zumbi tinha no quilombo seu reinado de glória, em dezenas de batalhas, Palmares teve vitória, mas Domingo Jorge Velho modificou essa história. O Domingo Jorge Velho comandou a expedição chamada pelo governo naquela ocasião para destruir Palmares, levando até um canhão. Depois de muito tentar, esse homem conseguiu. O quilombo de Palmares incendiou, destruiu, mas no meio da batalha, Rei Zumbi escapuliu. Lá na Serra, 2 irmãos, Zumbi se refugiou, não iria desistir da missão que começou. Para libertar o seu povo, a luta continuou. O quilombo dos Palmares queria reconstruir, nossos guerreiros valentes começou a reunir e a esperança dos negros voltava a existir. Voltou a se organizar de forma inteligente. Novos quilombos nos matos surgiam frequentemente, iam se fortalecendo para crescer novamente. Mas Zumbi foi descoberto, voltou a ser perseguido, e um dos seus companheiros foi preso e coagido a denunciar onde Zumbi estava escondido. O guerreiro Rei Zumbi continuou na missão de lutar pelo seu povo e acabar com a escravidão, mas em 20 de novembro sofreu outra traição. Dizem que ele morreu, mas isso não é verdade. O guerreiro se encantou, virou Deus da liberdade, será sempre nosso herói para toda a eternidade. Viva Zumbi dos Palmares!